Na última reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia na Alemanha, Pat Hegseth, secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, foi direto ao ponto dizendo que a guerra na Ucrânia precisa ter um fim, mas a entrada de Kiev na OTAN é um cenário improvável. Ele enfatizou que os Estados Unidos não estão mais focados em priorizar a segurança e da União Europeia ou da Ucrânia, que agora querem direcionar a sua atenção para a proteção das próprias fronteiras e para a dissolução militar contra a China. Ele deixou claro que isso representa uma mudança profunda na estratégia de Washington e que o seu país se afastará da política de apoio irrestrito à Ucrânia e à Europa, praticada nos anos anteriores. Outro ponto destacado por ele é que qualquer acordo de segurança para a Ucrânia precisará ser sustentável por forças europeias sem o envolvimento direto de tropas americanas. A mensagem é clara aos aliados europeus: precisarão reforçar as suas capacidades militares e assumir a responsabilidade pela estabilidade da região, uma posição que poderá acelerar mudanças na defesa do continente, incluindo o aumento dos investimentos militares por parte das nações da OTAN. Para compreender o atual conflito, é essencial voltar para 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e incentivou e financiou conflitos separatistas no leste da Ucrânia. A justificativa oficial da Rússia foi a necessidade de proteger a população de língua russa na região, mas a realidade é que essa anexação fazia parte de uma estratégia muito mais ampla, visando garantir a influência sobre um país que estava cada vez mais se aproximando do Ocidente. A invasão em larga escala em 2022 seguiu a mesma lógica, mas com um objetivo ainda mais ambicioso: derrubar o governo ucraniano e garantir que o país permanecesse na órbita de influência russa. Vladimir Putin apostou que a resistência ucraniana seria fraca e que o Ocidente não teria uma resposta unificada, mas encontrou uma defesa forte e uma coalizão internacional disposta a apoiar a Ucrânia, resultando no prolongamento extremo do conflito. Uma das maiores barreiras para a retomada dos territórios ocupados pela Rússia é o processo de russificação promovido pela Rússia. Na Crimeia, a população foi reconfigurada, com a migração de russos e a distribuição de passaportes russos e a repressão de elementos culturais ucranianos. As escolas passaram a ensinar exclusivamente a versão russa da história. A língua ucraniana foi marginalizada, e aqueles que se opuseram às novas autoridades enfrentaram perseguições que incluíram prisões e até mesmo deportações para regiões remotas da Rússia. No Donbas, o processo foi semelhante, com a imposição do rublo como moeda oficial, mudanças na administração pública e uma forte campanha de propaganda para consolidar a identidade russa. Essas medidas não apenas dificultam a reintegração desses territórios à Ucrânia, mas também criam uma população local muito mais inclinada a aceitar a presença russa, tornando qualquer tentativa de reversão política extremamente desafiadora. E foi com esse fato em mente que Hegseth afirmou que recuperar as fronteiras ucranianas de 2014, antes da ocupação russa da Crimeia e dos leste do país, é uma meta irrealista. Esse é um ponto de vista que, embora alguns aliados ocidentais compartilhem nos bastidores, poucos haviam expressado publicamente. Mas é uma visão que está se enraizando na Europa. E, de fato, até mesmo o presidente ucraniano, que no início do conflito insistia na libertação de todos os territórios, inclusive da Crimeia, agora, após praticamente 3 anos de guerra, já não insiste na retomada de todos os territórios como condição para a negociação de paz, o que indica que a ideia de um acordo sem a recuperação total do território pode estar se tornando mais aceita, tanto na Europa como principalmente na Ucrânia. No entanto, mesmo assim, para o presidente da Ucrânia, a declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos é preocupante, já que o líder ucraniano insiste que somente a entrada do seu país na OTAN poderá impedir futuros ataques russos. Apesar do tom duro, os aliados europeus já estavam se preparando para o recuo dos Estados Unidos, e por isso mesmo a OTAN já implementou mecanismos para coordenar o apoio militar de forma mais independente. O Reino Unido, por exemplo, está se posicionando como novo parceiro mais próximo da Ucrânia, assumindo um papel de destaque nas reuniões de defesa.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos também reforçou um ponto frequentemente levantado pelo presidente Donald Trump. Os países da OTAN precisam aumentar os seus gastos militares para 5% do PIB, muito acima dos atuais 2%. A mensagem é que os Estados Unidos da América não irão mais aceitar um desequilíbrio na relação, onde Washington assume os maiores custos da defesa europeia. Trata-se de um ponto altamente delicado e que divide muitas opiniões na Europa. Já no seu primeiro mandato, Donald Trump insistiu para que os membros europeus aumentassem os seus gastos militares, com toda essa insistência dando frutos, levando um grande aumento médio no investimento europeu na defesa. A invasão russa em 2022 e a percepção de que a Rússia é a grande rival e inimiga da Europa acelerou esse processo. E hoje, em 2025, dos 32 membros da OTAN, apenas 9 investem menos de 2% do PIB na defesa. No entanto, apenas a Polônia investe mais de 4%. E mesmo assim abaixo do novo patamar de 5% sugerido pelos Estados Unidos. O discurso do secretário da Defesa não trouxe detalhes sobre como poderá ser um eventual acordo de paz. No entanto, alguns esboços de propostas já surgiram, como a sugestão dada por Zelensky, envolvendo a troca de territórios capturados na região russa de Kursk por áreas ocupadas por Moscou na Ucrânia. Uma ideia que, entretanto, foi imediatamente rejeitada pela Rússia através do seu porta-voz Dmitry Peskov. Nos bastidores, fontes do governo americano indicam que o grande entrave para as negociações não é Kiev, mas Vladimir Putin. Donald Trump informou recentemente que ele falou por telefone com Vladimir Putin e que as negociações começaram imediatamente. No entanto, em várias declarações, Vladimir Putin deixou bem claro que não aceitará ceder nenhum território que ocupou durante a guerra, deixando claro que o lado russo não será nada flexível nas negociações. O posicionamento de Pete Hegseth reflete uma transição clara na política externa dos Estados Unidos, que agora querem passar a responsabilidade pela Ucrânia para a Europa. Isso marca um novo capítulo na guerra, onde os aliados ocidentais precisarão decidir se estão dispostos a preencher o vazio deixado pelos norte-americanos. A grande pergunta é: essa estratégia pode levar a um desfecho mais rápido para o conflito, ou apenas prolongará ainda mais a guerra? Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações.